Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o filo Euglenófita. Os euglenoides são unicelulares, ou seja, são algas unicelulares livre-natantes. Para a natação, eles possuem dois flagelos. Um flagelo que emerge da célula, e é esse flagelo responsável pela locomoção da célula, e um flagelo que fica aqui pequenininho e que não sai da célula. A maioria dos euglenoides é de água doce, e nessa aula eu vou ilustrar um euglenoide para que vocês conheçam um pouco da estrutura celular dessa alga. Isso porque em várias provas essa ilustração está presente, então é bom vocês observarem com atenção. Como nós já sabemos, as algas são células eucariotas. Então, nós temos aqui a presença do núcleo celular. Então, está aqui o núcleo e no interior do núcleo, que nós temos mesmo, o material genético. Além do núcleo celular, as algas euglenoides também apresentam uma estrutura que é chamada de ocelo. E o ocelo tem uma função bem interessante. Essa estrutura ela é pigmentada e é capaz de perceber a luminosidade do ambiente, ou seja, o ocelo percebe se há presença ou não de luz no ambiente. E isso é muito importante, principalmente para as algas que são fotossintetizantes, porque através da percepção do ocelo, essas algas vão se deslocar para espaços do meio em que há maior quantidade de luz, luz que será importante para a realização da fotossíntese. E só a luz é importante para a fotossíntese? Bom, para realizar a fotossíntese, vocês já sabem que é necessário um pigmento. Qual pigmento é esse? A clorofila. E sendo a célula dos euglenoides uma célula eucariota, essa clorofila está contida em uma estrutura que nós conhecemos como cloroplasto. Então, nós temos aqui representados vários plastos do tipo cloroplastos. Qual pigmento está mesmo presente nos cloroplastos? A clorofila. E aqui eu já vou aproveitar para descrever os tipos de clorofilas que estão presentes nos euglenoides. Nós temos obrigatoriamente a clorofila A e também a clorofila B. Uma outra estrutura que também está presente nos euglenoides é o vacúolo contrátil. Qual é a função desse vacúolo contrátil? Bom, como eu disse a vocês, a maioria dos euglenoides vive em água doce. Daí vamos relembrar lá das aulas de osmose, quando nós vimos que células que estão em meios hipotônicos, ou seja, meios menos concentrados, estão sujeitas a receber a água através de osmose, ou seja, a água vai passar do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado, e isso pode acontecer com os euglenoides. O citoplasma dos euglenoides é mais concentrado que o meio onde eles vivem, que é água doce. Se essa água entrasse e não houvesse nenhuma defesa da célula do euglenoide em relação a isso, essa célula poderia explodir, porque uma das características dessa célula também é que ela não possui parede celular. O que nós temos aqui é somente uma película, não há parede celular. Então, por causa da osmose, essa célula poderia se romper, mas o vacúolo contrátil captura esse excesso de água e manda o excesso de água de volta para o meio externo. Então, a função desse vacúolo é justamente eliminar esse excesso de água, o que vai proteger a célula contra os efeitos da osmose. E como eu já falei da película, essa película possui abaixo dela algumas fibrilas, que são estruturas que permitem a contração dessa célula. E para terminar, eu quero falar sobre a versatilidade dos
euglenoides em relação à nutrição. Os euglenoides que possuem cloroplastos, como é o caso deste euglenoide que eu representei aqui, são autotróficos, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Mas algumas espécies de euglenoides não possuem cloroplastos. Logo, eles não podem realizar fotossíntese, ou seja, eles são heterotróficos, eles precisam ingerir alimentos que estão presentes no meio e eles fazem essa ingestão através da fagocitose. Então, se os euglenoides possuem cloroplasto, eles vão realizar fotossíntese. Se eles não possuem cloroplasto, eles vão absorver os nutrientes do meio. Mas olha que interessante, os euglenoides que possuem cloroplastos e realizam fotossíntese, na ausência de luz, e aí nós voltamos à estrutura do ocelo, na importância dessa estrutura para a célula da alga, no caso de não haver luz, euglenoides que possuem cloroplastos também podem realizar a fagocitose. Então, se eles são impedidos de realizar fotossíntese, eles podem absorver nutrientes que estão presentes no meio através da fagocitose. Viram como eles são versáteis? E qual é o material de reserva energética dos euglenoides? Uma substância que também é um polissacarídeo chamado de paramilo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós veremos os 2 últimos filos das algas. Não percam e até lá!